Muito bem, galera, vamos lá então, gente. Nós temos aqui uma lista sobre as leis de Newton. São questões sobre primeira, segunda e terceira leis de Newton. Essa é a primeira lista. Vamos lá, vamos corrigir isso aí. Olha só. Observe esta figura. Daniel está andando de skate em uma pista horizontal. No instante T1, ele lança uma bola que, do seu ponto de vista, sobe verticalmente. A bola sobe alguns metros e cai. Enquanto Daniel continua a se mover em trajetória retilínea, com velocidade constante, no instante T2, a bola retorna à mesma altura de que foi lançada. Despreza os efeitos da resistência do ar. Assim sendo, no instante T, aqui faltou um 2 aqui, né? Instante T2 aqui, ó. T2. O ponto em que a bola estará mais provavelmente é... Bom, então aqui uma questão, galera, sobre a primeira lei de Newton, né? Olha só, o Daniel ele está se movendo com uma certa velocidade. Obviamente, como a bolinha estava com ele, ela tem a mesma velocidade de Daniel, certo? Vamos chamar aí essa velocidade Vx, por quê? Porque a velocidade horizontal, na verdade, a da bolinha é igual de Daniel. Quando Daniel lança essa bolinha para cima, com uma certa velocidade vertical, né? A gente sabe que aqui na vertical a velocidade dela vai reduzindo, reduzindo, reduzindo até zero e depois ela cai e a velocidade volta a aumentar na vertical. Não é isso? Porque agora nós já sabemos, temos atuando na bolinha a força-peso, que produz a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, enquanto ela sobe, a velocidade reduz, né, 10 metros por segundo a cada segundo. Quando ela está caindo, a velocidade vai aumentando 10 metros por segundo a cada segundo. Porém, nessa questão aqui, a gente tem que analisar o movimento horizontal. E aqui na horizontal, nós não temos forças atuando na bolinha. Não tem, cara, não tem uma força para frente nem para trás. Já que ele fala aqui, para a gente desprezar a resistência do ar, olha só, despreza os efeitos do ar. Então a gente não tem uma força para trás nem para frente. O que isso significa? Que na horizontal não tem aceleração. A x igual a zero, né? A aceleração no eixo x, ela é zero porque a força resultante no eixo x também é zero, sacou? E o que isso significa? Que a velocidade na horizontal ela é constante, não muda, e igual a de Daniel. Se a velocidade da bolinha não muda e ela é igual ao Daniel, na horizontal ela acompanha ele. Concorda comigo? Ela vai acompanhando ele aqui, ó. E claro, vai cair na mão dele, pois na horizontal a velocidade dela é a mesma de Daniel. Tá? Então, resposta letra cai no ponto L, né? Aqui está fora da ordem as alternativas, mas é letra B aqui no ponto L. Beleza, gente? Alguma dúvida? Ó, o Rian acordou, gente. Bom dia, Rian. Bom, Fabrício, cheguei agora. Você está olhando DV ou só está perguntando se fizemos? Só perguntei, Rian. Tá bom? E aí, gente, alguma dúvida aí na questão? Tá tranks? Pode ir para a próxima? Então vamos lá. Questão 2. Um homem empurra um caixote para a direita com velocidade constante sobre uma superfície horizontal, como mostra a figura a seguir. Despreze a resistência do ar. O diagrama que melhor representa as forças que atuam no caixote é... Bom, senhores, tem uma informação aqui importantíssima, cara. Isso aqui você tem que acostumar com isso, tá? Galera, isso daqui demais, olha só. Quando você vê numa questão falando velocidade constante, sempre antes de continuar resolvendo a questão, faz o seguinte, cara. Escreve aqui do lado, para você não esquecer, velocidade constante significa que a aceleração é zero. E pela segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Se a aceleração ela vale zero, a força resultante também é zero. Não tem força resultante, cara, não pode. A gente tem forças atuando, tá? Tem várias forças atuando aqui.
Porém, elas devem se anular. Porque se elas não se anularem, a aceleração não vai ser zero. E se a aceleração não for zero, a velocidade não vai ser constante, ela vai mudar. Beleza? Então, olha só. Olha para a alternativa A. Tem como essas forças se anularem? Na vertical tem, né? Que esses dois vetores aqui parecem que são do mesmo tamanho, né? Do mesmo módulo. Mas na horizontal, não. Essa força aqui para frente é maior do que para trás. Então, elas não vão se anular e, portanto, a resultante não vai ser zero. E aí a velocidade não vai ser constante. Certo? Olha para B. Tem como esse vetor aqui anular com esse? Não, não dá. Não é verdade? Porque para trás é maior do que para frente. Né? Ó, qual seria a consequência se as forças que atuam no caixote estivessem como na letra B? A consequência seria que a velocidade do caixote ia reduzir. Porque você tem uma força resultante para trás, você ia ter uma aceleração para trás, a velocidade ia reduzir. Já na alternativa A aqui, a velocidade teria que aumentar, porque a força para frente é maior do que para trás, tá? Para a direita, né? Na letra C também não pode ser, porque esse cara aqui não anula com esse, né? Então aqui a gente teria uma aceleração para trás e para baixo. É verdade? Olha a letra E. A letra E, as forças podem se anular aqui? Não, porque para trás você não tem força atuando, só tem para frente, né? Então vai ter aceleração na horizontal, não vai ser velocidade constante. Portanto, a alternativa D. Olha, quais são essas forças, né? E quais são os agentes que produzem essas forças? Essa daqui é a peso, essa aqui é a força que o menino faz, essa daqui é a normal, que é a superfície que faz, né? E nós temos aqui a força de atrito para trás. Essa aqui a gente ainda não conhece, nós vamos ter uma aula sobre ela, mas ela chama força de atrito. Quem faz é a superfície, ela empurra o bloco para trás, pois ele está deslizando sobre a superfície, tá bom? Então, resposta letra D. Dúvidas, gente? Esse tipo de questão que a galera erra bastante, tá? O que o pessoal pensa? Ô, professor, como que o bloco está indo para frente se as forças se anulam? Mas é justamente por isso que ele está indo para frente com velocidade constante, que as forças se anulam. Você não precisa ter força para manter o movimento. Não precisa. Porque você já está se movendo, ele continua. Isso é a primeira lei de Newton. Na ausência de força, um corpo em movimento permanece em movimento retilíneo uniforme. Tá entendendo? As forças devem se anular. Ok? Agora, para começar o movimento, aí a história é diferente. Para começar o movimento, você tem que ter uma força para frente maior do que para trás. Aí vai começar. Mas aqui a gente não está começando, ele já está se movendo. Tá bom? Então, resposta letra D. Beleza, gente? Dúvidas aí? Não? Então vamos para a próxima. Considere o movimento de um veículo totalmente fechado sobre uma estrada perfeitamente plana e horizontal. Nesse contexto, o solo constitui um sistema de referência inicial. O que é isso? É um observador não acelerado, tá? E o campo gravitacional é considerado uniforme na região. Supondo que você encontre sentado no interior desse veículo sem poder observar nada do que acontece do lado de fora. Analise as seguintes afirmações relativas à situação descrita. Então, primeira afirmação aí. Se o movimento do veículo fosse retilíneo e uniforme, o resultado de qualquer experimento mecânico realizado no interior do veículo em movimento seria idêntico ao obtido no interior do veículo parado. O que essa afirmação aqui está querendo dizer, senhores? Que se o carro tiver em repouso ou em movimento constante, movimento retilíneo uniforme, qualquer experiência, qualquer coisa que você fizer dentro do carro, dá o mesmo resultado. Por exemplo, imagina você está lá dentro do carro, o carro está em repouso. Aí você joga uma pedrinha para cima. Ela cai na sua mão, certo? Se o carro estiver em movimento retilíneo uniforme, você jogar a pedrinha para cima, ela também cai na sua mão. Não tem diferença nenhuma, pois a única diferença do repouso
Para o movimento retilíneo uniforme, a única diferença é o observador. Observador, galera. Aí ele que define se o corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então isso daqui é verdadeiro, tá? 2. Se o movimento do veículo fosse acelerado para frente, você perceberia seu tronco se inclinando involuntariamente para trás. Sim, também verdadeiro. Isso daqui é devido à inércia. O que é inércia mesmo, gente? Inércia não é força, não. Inércia é uma tendência natural dos corpos de permanecerem no estado que se encontram. Portanto, se o veículo está em repouso, você também está em repouso. Quando o veículo acelera, você tem uma tendência de permanecer em repouso. Então, o banco empurra seu corpo para frente. Mas sua cabeça ali, que não estava naquele instante apoiada, ela tende a permanecer em repouso. Então ela vai inclinar para trás, devido à inércia, tendência de permanecer em repouso. Tá bom? Afirmação 3. Se o movimento do veículo fosse acelerado para a direita, você perceberia seu tronco inclinando involuntariamente para a esquerda? Sim. Quando o veículo, né, ele faz uma curva para a direita, tem uma aceleração para a direita. Você sabe, aceleração chama centrípeta. E aí, devido à inércia, né, sua cabeça tem uma tendência de permanecer em movimento retilíneo uniforme e tangente à trajetória. Né? Lembra que a velocidade é sempre tangente à trajetória? Então tem uma tendência de sair pela tangente. Então seu corpo inclina, a cabeça vai inclinar, né, para a esquerda ali, tá bom? Então isso daí é verdadeiro também. E aí, quais são verdadeiros? Todas, né? 1, 2 e 3. Ok, senhores? Dúvidas? Rian mandou aqui esse fone aí, hein? É, Rian, chegou, graças a Deus. Nossa, levou um mês para vir de São Paulo para cá, mas chegou. Chegou junto com a minha mesa nova, minha mesa digitalizadora nova. Dúvidas, gente? Sem dúvidas? Então, bora para a próxima aqui. Questão 4. Figura abaixo mostra a força em função da aceleração para 3 diferentes corpos, 1, 2 e 3. Sobre esses corpos, é correto afirmar que... Bom, senhores, vamos, antes de afirmar alguma coisa, fazer uma análise desse gráfico aqui. Olha só. Esse gráfico é do tipo força em função da aceleração. E temos aqui 3 corpos, 1, 2 e 3, não é verdade? Que sofrem diferentes acelerações aqui para uma mesma força, não é verdade? Por exemplo, olha só. Vamos pegar aqui, ó, uma reta para a gente ter uma referência. Observe, ó. Ela nunca fica exatamente onde eu quero. Fica aqui então. Aí tá bom aí. Imagina que isso aqui é o 2, tá, gente? Vamos supor que bateu certinho ali. Não fica onde eu quero. Olha só. Observem. Para o corpo 3, essa força de 2 produz uma... Opa, perdão aqui. Corpo 3 não, professor. Não. Esse é o corpo 2 aqui, ó. Corpo 2, ele possui uma aceleração, né? De 2 metros por segundo ao quadrado, quando a força é aproximadamente 2 newtons. Não é verdade? Já o corpo 1, observe aqui, ó, que ele vai ter uma aceleração de 2 quando a força for mais ou menos 4 newtons. Certo, senhores? E olha só, vamos pegar aqui agora o corpo 3, né? Quando a aceleração é de 2, a força tem que ser o quê? A gente tem ali uma força de mais ou menos aí, né? 1 newton, certo? Bom, isso significa que o corpo 3, ele precisa de uma força menor para produzir a mesma aceleração. Já o corpo 1, ele precisa, né, de uma força bem maior para produzir a mesma aceleração. Ou, se você quiser, quer ver, vamos comparar. Vamos pegar aqui uma força constante e observar as acelerações. Olha só.
quando é 4 newtons, o corpo 1 tem uma aceleração mais ou menos de 2. Nos mesmos 4 newtons, ó, o corpo 2 tem uma aceleração mais ou menos de 5. Já o corpo 3 tem uma aceleração aqui perto de 12. Certo? Se a gente pensar na segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração, nesse ponto aqui, né, a força é a mesma. 4 newtons sobre os 3 corpos. Aquele que possui, então, maior aceleração, significa que ele tem que ter uma massa menor. Concorda comigo? Essas duas grandezas aqui, ó, massa e aceleração, são inversamente proporcionais. Para uma mesma força, aquele que tem menor massa vai ter maior aceleração. Tá? Então, observe, ó, o corpo 3, ele teve maior aceleração para uma mesma força. Certo? Significa que ele tem uma massa menor. Então, a massa do 3, ela é menor do que a massa do 2, que é menor do que a massa do 1. Certo, senhores? Pois ele teve maior aceleração. E a massa, senhores, é uma medida da inércia. Tá? Quanto maior a massa, maior é a inércia do corpo. O que é inércia mesmo? É a dificuldade que o corpo tem de sair do estado que ele se encontra. Por exemplo, o que é mais fácil você colocar em movimento? Uma carreta ou uma bicicleta? É claro que é a bicicleta, porque ela tem uma inércia menor, ela tem uma dificuldade menor para entrar em movimento. E a medida da inércia é a massa. Tá? Então, se o corpo 3 tem uma massa menor, ele também tem uma inércia menor. Tá? Olha só, o corpo 1 tem menor inércia? Não, o corpo 1 tem maior massa. O corpo 3 tem maior inércia? O corpo 3 é que tem menor, né? O corpo 2 tem... Não, o 2 não. O corpo 1 tem a maior inércia? Sim, sim, porque a massa do 1 é maior, né? Então, resposta é letra D aqui. Dúvidas, gente? Tranquilo aí, gente? Deixa eu dar uma atualizada no chat aqui, ver se vocês estão falando alguma coisa. Tem nada. Oi, Arthur. Ih, cara, seu áudio tá agarrando aí, não entendi nada. Vou tentar Não, de tá novo. tranquilo. Agora deu pra Agora escutar. foi. Travado, parece. Tá agarrando, cara. Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? O áudio tá agarrando também ou não? Não, Fabrício, seu áudio está funcionando bem. Ah, então tá. Então, beleza. Questão 5. Um bloco de massa 10 kg está inicialmente em repouso sobre uma superfície plana e sem atrito. Durante o intervalo de tempo t, é aplicada uma força constante no bloco. Sabendo que a velocidade máxima que o bloco atinge é de 2 e que o bloco percorre uma distância de 1 metro durante o intervalo de tempo em que a força esteve agindo sobre o bloco, podemos afirmar que a magnitude da força aplicada no bloco é igual a... Professor, que negócio é esse de magnitude, hein? Isso aqui é o módulo, tá, gente? O módulo é o valor da força, tranquilo? Bom, então olha só. A gente sabe que força resultante é massa vezes aceleração. E nós queremos encontrar o valor da força resultante. A gente sabe a massa, né? Mas a gente não conhece a aceleração. Então nós vamos ter que encontrar a aceleração primeiro. Como? Como nós temos os dados aqui do movimento, vamos ter que usar as equações do movimento uniformemente variado. Né? O que nós temos? A velocidade máxima, que é a velocidade final, né, que é de 2 metros por segundo. Nós temos a distância percorrida, que é de 1 metro. E nós temos a velocidade inicial também, ela é 0, pois ele estava em repouso. Né? Quer ver? Inicialmente em repouso. Tá? Então vamos lá. Como que a gente consegue, com esses dados aqui, encontrar a aceleração? A gente pode usar a equação de Torricelli.
VF ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2AD. Velocidade final é 2. 2 ao quadrado dá 4. Velocidade inicial é 0. Aí 0 ao quadrado dá 0. Mais 2 vezes a aceleração vezes a distância de 1 metro que ele andou. 2 vezes 1, 2, passa dividindo, 4 por 2 dá 2. Então a gente tem aqui uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então a força resultante vai ser a massa, que é 10 kg, ele deu aqui, vezes a aceleração, que é de 2 metros por segundo ao quadrado. Isso aí dá 20 newtons. Resposta letra D. Dúvidas, gente? Sem dúvidas. Questão 6. Dois blocos, A e B, de massa de 2 kg e 6 kg, respectivamente, e ligados por um fio, estão em repouso sobre um plano horizontal. Quando puxado para a direita pela força F mostrada na figura, o conjunto adquire uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Nessas condições, pode-se afirmar que o módulo da resultante das forças que atuam em A e o módulo da resultante das forças que atuam em B valem em newtons, respectivamente. Bom, senhores, a gente sabe aqui que internamente nós temos mais de uma força atuando, por exemplo, em B. Né? A gente tem uma força para trás, que é a corda, o fio aqui que puxa lá para trás. E a gente tem essa força F para frente. Já no corpo A, a gente tem uma força para frente aqui, que é a corda que faz. Essa força aqui a gente vai aprender ela direitinho, tá? Nós vamos ter uma aula sobre essa força, ela chama tensão ou tração, tá? A gente também tem aqui peso normal, mas aqui não interessa, né? O peso e normal elas se anulam aqui, são iguais, se anulam, então a resultante na vertical é 0, tá? Muito bem. Mas ele não quer que a gente encontre o valor, por exemplo, dessa força aqui que a corda faz. Ele não quer isso. Nem a força F ele quer. Ele quer a força resultante. E para a gente encontrar a força resultante, a gente pode aplicar diretamente na segunda lei de Newton. Força resultante vai ser a massa, que é 6 kg, vezes a aceleração, que a gente sabe, a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Então a gente tem uma força resultante de 12 newtons. Isso sobre o bloco B. E o A? É só aplicar de novo a segunda lei de Newton, cara. Força resultante em A, esse aqui é em B, né? Em B. Vai ser a massa de A, que é 2 kg, vezes a aceleração, que é 2 metros por segundo ao quadrado, isso aí dá 4 newtons. Então é 4 e 12, resposta letra D. Dúvidas? Fácil, né? Questão 7. Um pedaço de ferro é colocado próximo de um ímã, conforme a figura a seguir. Está na alternativa correta. É o ferro que atrai o ímã? Bom, o que vai acontecer aqui, gente? O ímã, ele vai atrair o pedaço de ferro, certo? Acho que todo mundo já brincou com ímã, né? Você sabe que ímã atrai ferro. Não é só ferro, não. Ferro, níquel e cobalto. Os 3 elementos, tá? Então aqui a gente tem uma força que eu vou chamar de F1, mas para toda ação existe uma reação. Se o ímã atrai o bloco de ferro, o ferro atrai o ímã, que eu vou chamar aqui de F2. Essas forças sempre são iguais em módulo, têm a mesma direção e sentidos contrários. Isso é a terceira lei de Newton, tá? Então o ferro atrai o ímã, sim, mas o ímã também atrai o ferro, tá? A atração do ferro pelo ímã é igual à atração do ímã pelo ferro, sim. São iguais, mesma direção, sentidos contrários, o mesmo valor, tá? É o ímã que atrai o ferro, não somente. A atração do ímã pelo ferro é mais intensa, não. São sempre iguais, né? Mesmo módulo. A atração do ferro pelo ímã é mais intensa, também não. Então, resposta é a letra B. Dúvidas, gente? Questão 8. Quando um cavalo puxa uma charrete,
A força que possibilita o movimento do cavalo é a força que... E aí, gente? A força que possibilita o movimento é a força que o cavalo faz na charrete? Não. Por que não? Porque se o cavalo puxa a charrete também puxa o cavalo. Terceira lei de Newton, ação e reação. Então, se tivesse somente os dois, cavalo e charrete, o que ia acontecer? Não ia sair do lugar, né, cara? A charrete ia para um lado, o cavalo ia para o outro, então eles iam aproximar um do outro. Não ia ter movimento de translação, não ia transladar, certo? Mas e aí, por que o cavalo consegue andar com a carroça? Porque o cavalo empurra o chão para trás e o chão empurra o cavalo para frente. Aí sim, o cavalo vai para frente, junto com a charrete. Né? Ô, professor, mas o chão não empurra a charrete para trás? Empurra. Porém, nós vamos aprender ainda tá, que a força que o chão faz no cavalo para frente é maior do que a força que ele faz na charrete para trás. Ainda tem um detalhe, né? Como ela tem rodas, quando você pega uma roda e aplica nela uma força para trás, ela gira para frente, né? Essa força, ela possibilita o movimento, tá? Então, beleza. Então, é porque a força aí do que o chão faz sobre o cavalo. Né? O solo exerce sobre o cavalo, sim. B. Ele exerce sobre a charrete? Não. A charrete exerce sobre ele também não. A charrete exerce sobre o solo também não. Então, a força aí que permite o movimento é que a força do chão sobre o cavalo. Dúvidas, gente? Sem dúvidas. Bom, então encerramos aqui a lista Leis de Newton.